Muito se fala dos criptoativos, Bitcoin e tudo, e tá chegando o halving, que é um processo em que o Bitcoin, a produção de Bitcoins cai pela metade, e aí, teoricamente, você tem lá um ativo, que a demanda dele permanece, digamos, basicamente estável, a oferta dele vai passar, a produção diária dele vai passar a ser metade, vai cair pela metade, e teoricamente ele sobe, funcionando os outros criptoativos. Como é que... Esse negócio de teoricamente sobe, assim, se todo mundo sabe isso, e todo mundo acha que vai subir, ele sobe na antecipação. É uma questão de teoria da informação. Eu não entendo isso, de falar isso. Agora, criptoativo é um negócio novo, uma tecnologia revolucionária, mas tem risco. Você pegar a oscilação é grande. Com isso, depende do seu perfil, você vai ter... Eu lembro de ter visto algum estudo falando assim, olha, para a maioria das pessoas, porque tem um negócio que chama preferência revelada, que é assim, ó, eu não... Por mais que você me fale quanto você requer de risco, talvez você não saiba. Então, de acordo com as suas ações, eu sei mais ou menos o seu grau de risco. Por exemplo, a pessoa é conservadora, ela fala, não, mas aí você vê que ela nunca se mudou nem de cidade onde ela nasceu. Ela tem sempre o ciclo de ambiente. Então, ela acha que não é, mas ela é. E tem o contrário também. E aí mostrava assim que para a maior parte das pessoas, a quantidade ótima de Bitcoin, para aqueles que querem ter, era menos de 4% do patrimônio. Então, de novo, Bitcoin pode ser interessante, risco. Mas uma coisa que é muito difícil, e eu não conheço modelos disso, é como se dá preço ao Bitcoin. Por que o preço é $60 mil e não 70, $100 mil ou $5 mil? Como eu venho da academia, é muito difícil dar preço, é um negócio que eu invisto minimamente, normalmente por ETFs ou coisas indiretas, mas é muito difícil para mim ter uma leitura disso. Claro, a gente ganhou muito dinheiro com isso. E eu acho que vai continuar ganhando. Tem gente que vai perder. Vai perder. Não estou falando só de Bitcoin, estou falando de criptoativos. Mas só a questão da escassez, ela não define necessariamente o preço. Não é tudo que é escasso que tem preço, porque depende da demanda, obviamente. Perfeito. E aí eu acho que o Bitcoin ele acabou se tornando um ativo para muitos, que era uma promessa, mas a segunda parte, que ele é usado em substituição ao dinheiro para as transações do dia a dia, ainda não aconteceu. Não sei se vai acontecer, assim. Claro, tem lugar, café que você pode pagar com Bitcoin, mas é raro, as pessoas não têm usado isso. Então, de novo, né? A pessoa olha muito o que subiu e acha que é um grande formador de opinião e disso. Mas pode ser sorte, pode ser que é uma tendência, ninguém sabe qual o preço. Então, eu diria assim, ok, mas cuidado com o risco de tudo que você faz, inclusive de criptomoedas. Você tocou num ponto legal falando o seguinte, teve gente que ganhou muito dinheiro com Bitcoin e outros criptativos, teve gente que já perdeu, sim, e tem muita gente que vai perder muito dinheiro. Só que tem um ponto, né? Em todas as classes de ativos tem gente que perdeu muito dinheiro. Por exemplo, o day trade tem gente que perdeu muito dinheiro, só que você só vê as pessoas saindo na internet falando que ganharam, porque o cemitério é silencioso, né? O cara que perde dinheiro, perde muita grana... E a mídia contribui isso. Tinha uma época, eu era estudante de economia, tinha a Folha Invest, com o IOL Invest, tinha um simulador de investimento que dava dinheiro virtual, as pessoas compravam, vendiam, beleza. E no final do ano, quem mais ganhava uma viagem para Nova York. Foi antes do atentado. Era mensalmente, eles davam passagem. Tinha prêmio. Teve um mês que eu levei. Então, teve um mês que eu legal. levei, cara. Quando eu era estudante também. Mas legal, todo mês tinha prêmios anuais. E no final do ano, tinha um cara que ganhava, sujeito que tinha um retorno gigantesco. Impressionantemente gigantesco. E você pergunta, como você teve o retorno? E o cara tinha uma tese. Ele falou, não, eu pegava lá, via o fundamento, via não sei o que lá. E normalmente, na cabeça do cara fazia sentido. Mas depois, aquela coisa nunca mais ganhava. Então é isso. Você tem um monte de gente tentando, vários ativos no mundo, alguns dão certo, aí você põe o foco disso e vira uma lei. Então, de novo, tem que tomar cuidado, que pode ser sorte. Perfeito. Pode ser simplesmente sorte. Por isso que a gente sempre fala em diversificação, em gestão de risco.
A teoria de finanças inteira não é sobre retorno, é sobre risco. Perfeito. E risco quase ninguém fala, porque quase ninguém sabe medir. É uma coisa quantitativamente difícil e a questão subjetiva interfere pouco. Assim, e já tem correlações grandes do Bitcoin com a bolsa americana. Então, assim, claro, ele é muito mais alavancado, mas tem muita gente que fala assim, quando a bolsa sobe, ele sobe. Não sei se isso é uma tese que eu acreditaria 100%, mas o pessoal já está começando a estudar isso. E se for verdade, você não precisaria do Bitcoin. Você pode se alavancar simplesmente com a bolsa, com futuros. Né? Mas não sei se é verdade. Esse ponto da sorte é impressionante, porque eu tenho consciência hoje que foi sorte. Sim, né? mas na época... Foi divertido, né? A viagem de férias saiu com a passagenzinha que eu ganhei lá. Aí o cara acha... Não foi sorte. E aí o cara acha que está aprendendo, que está desbravando o mercado financeiro. E é isso. Você vê aí no YouTube, em vários lugares, um monte de gente com um monte de regra. Sim. E que, claro, tem gente que é picareta e sabe que aquilo não funciona, e tem gente que realmente acredita porque aquilo funcionou em determinado momento na vida dele. Mas aí você tem uma enxurrada de pessoas que acreditam num caminho fácil. E, de novo, por que você acha que você conhece mais do que a média porque vai subir? Você tem que se perguntar, talvez você conheça, talvez não.